É inegável como a música faz parte da vida da gente. Se a gente está no ônibus, tem música lá. Se a gente está no shopping, tem uma música no fundo. As pessoas andam de um lado para o outro com fone nos seus ouvidos. A vida do ser humano é movida por música. Qual tem sido a canção que está dentro de você? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. No nosso último vídeo, nós falamos sobre a ação de falarmos entre nós com salmos. A gente viu que isso faz parte daquelas várias ações que Paulo coloca em Efésios 5, a partir do versículo 19, para podermos permanecer cheios do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar da segunda ação. Isso está no versículo 19 ainda, quando ele diz: entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. E nós vamos falar também do versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo. Entoar e louvar de coração significam praticamente o seguinte: cantar para o louvor de alguém, tocar um instrumento de cordas, cantar ao som da harpa, cantar um hino, celebrar louvores a Deus em forma de canção. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Como que é cheia de música a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? A igreja primitiva, ela tinha o louvor como uma evidência da plenitude do Espírito entre eles. Diz lá em Atos 2, a partir do versículo 46, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então veja que eles louvavam ao Senhor ao mesmo tempo que dividiam o pão em casa, ao mesmo tempo que caíam na graça do povo. O louvor e a adoração ao Senhor fazem parte de uma vida daquele que é cheio do Espírito Santo. Nas cartas de Paulo, em meio a declarações e a exortações, nós encontramos alguns momentos da carta em que Paulo exalta o Senhor, em que Paulo ele glorifica a Deus por quem ele é, ou por tudo que ele está fazendo no meio deles, ou na sua própria vida. A gente chama esses trechos nas Escrituras de doxologias. São declarações que glorificam a Deus. Normalmente, elas seguem com uma expressão pelos séculos dos séculos, ou então amém. Nós vamos analisar duas delas. Filipenses, capítulo 4, versículo 12, diz assim: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, um parênteses, né? A gente precisa ler esse versículo 12 antes de ler o 13 e declarar o 13. Eu tudo posso, ou seja, na abundância ou na escassez, com fartura ou com fome, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em todas essas situações, Deus continua a me fortalecer. E ele vai declarando uma série de palavras a respeito da igreja de Filipos, e ele vai ressaltar como que aquela igreja se prontificou em abençoar a sua vida. E ele vai dizer no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aí vem a declaração: ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não importam as circunstâncias, se estamos bem ou se estamos mal, o louvor e a glória ao nosso Deus precisam permanecer no nosso coração. Ele é digno de ser adorado. Não importa a nossa vida, não importa a nossa circunstância, não importa o nosso contexto. Ele é digno. E Paulo ele vai fazer isso nessa carta. Romanos 11, que fala do propósito de Deus entre os judeus e os gentios, a maneira como nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira e nós entramos no plano eterno de salvação. E Paulo ele vai fazer um grande hino de exaltação. Ele vai dizer em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Essa é uma declaração de glória, de louvor ao Senhor. Os decretos de Deus estão além da compreensão humana. E Paulo ele interrompe a análise a respeito dessa relação entre judeus e gentios para declarar como que a sabedoria, como que o Senhor ele é grande em conhecimento, como que ele é surpreendente. A ele, pois, a glória eternamente. Precisamos também dar sempre graças. Essa é outra ação para permanecermos cheios do Espírito. Nós não podemos ser pessoas que murmuram, que reclamam. Sabe aquele tipo de pessoa que reclama de tudo? Mal recebeu o pagamento, o dinheiro já vai embora, e aquela pessoa reclama. Ela recebe um presente, ela reclama. Tá chovendo, ela reclama. Tá sol, ela reclama. Nós precisamos ser pessoas gratas. Precisamos ser pessoas que dão graças ao Senhor por tudo. É constante nas cartas de Paulo também esse aspecto de sermos gratos ao Senhor pelos irmãos, gratos ao Senhor pela fundação, pelo desenvolvimento da igreja, gratos ao Senhor por tudo. E ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não é por acaso que essa declaração, não apagar o Espírito, vem junto dessas outras ações, de sermos pessoas que se regozijam, pessoas que oram, pessoas que dão graças em tudo, para que o Espírito não seja apagado em nós. Então nós precisamos ser pessoas que dão graças a Deus por tudo. Isso é um desafio, sem dúvida, mas é uma maneira de permanecermos com o nosso coração em Deus e sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Então não se esquece